Olá, meu nome é Vitor e agora nosso grupo vai falar um pouquinho sobre o item 5.4 até o item 5.5.2 da NBR ISO 19011 de 2018. O grupo é composto pela Ana Clara, pelo Juan, pela Letícia, por mim, Vitor, e pela Vitória. Começando então primeiro pelo 5.4, que é estabelecendo o programa de auditoria. O primeiro item é o 5.4.1 e nele é os papéis e responsabilidades das pessoas que gerenciam o programa de auditoria. Então, ele é um guia de como essas pessoas que gerenciam essa auditoria devem agir. Primeiro, devem estabelecer a extensão do programa de auditoria de acordo com os objetivos da mesma, juntando a quaisquer restrições conhecidas. Então, eles têm que estabelecer até onde essa auditoria vai ser feita. Por exemplo, numa fábrica que tem diversas plantas, se você vai fazer auditoria na fábrica inteira, você vai fazer não somente em um local, então é a extensão dessa auditoria. Segundo, é definir as questões que possam afetar o programa de auditoria, implementando ações para abordá-las, integrando tais ações às atividades de auditoria quando pertinente. Essas questões podem ser questões internas ou externas, possíveis coisas que possam afetar né, a auditoria, ou também possíveis momentos de aperfeiçoamento. Assegurar a seleção da equipe de auditoria e de competência global para as atividades, atribuindo papéis, responsabilidades e autoridades. Então, é selecionar uma equipe que tenha as competências que juntas vão poder fazer essa auditoria de maneira correta. Determinar e assegurar a provisão de todos os recursos necessários. Esses recursos podem ser recurso monetário, pode ser tempo hábil também para fazer a auditoria, ou até informações. Estabelecer todos os processos pertinentes, então é estabelecer certinho todos os processos, né, o escopo da auditoria, monitorar, analisar, criticar e melhorar o programa de auditoria, então isso é quase que todo gerente faz em qualquer projeto, e comunicar o programa elaborado ao cliente da auditoria e solicitar a sua aprovação. Então, é muito importante que os gerentes ou as pessoas que gerem o programa de auditoria, eles tenham um contato com o cliente para que eles entendam exatamente o que o cliente quer e que o escopo ou que a auditoria não saia do modo que ele quer. Então, é muito importante esse contato com o cliente. Na 5.4.2, ele cita as competências que as pessoas gerenciam o programa de auditoria precisam ter. Então, primeiramente, eles precisam ter qualidade de gerente, então eles precisam saber gerir um grupo de pessoas, eles precisam ter noção de gerenciamento de projetos, eles precisam saber identificar as possíveis falhas e as possíveis oportunidades no programa de auditoria e também saber lidar muito bem com as questões internas e externas. Eles também precisam saber muito sobre os princípios da auditoria, os métodos e os seus processos, também precisam ter muita noção das normas de sistema de gestão e outras normas e documentos pertinentes, precisam ter informação referente ao auditado e seu contexto, e sobre os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis e outros requisitos pertinentes à atividade corporativa do auditado. Então, esses dois últimos linkam muito com o último tópico do slide anterior, que é essa conexão que a pessoa precisa ter, o gerente da auditoria precisa ter com o seu cliente para ter o contexto, para ter todas as informações corretas. Bem, já o item 5.4.3 é sobre o estabelecimento de extensões do programa de auditoria. Esse convém à pessoa ou às pessoas que gerenciam o programa que determine a sua extensão. Ela pode variar dependendo da informação fornecida pelo auditado, pela estrutura ou atividade do empreendimento. Outros fatores que impactam a extensão do programa são os objetivos, o escopo e a duração de cada auditoria, contando com o número total de auditoriais no programa, e o método a relatar o acompanhamento da auditoria, normas de sistema de gestão e outros critérios aplicáveis, assim como o número, a importância, a complexidade, a similaridade e o local das atividades a serem auditadas, os fatores que influenciam a eficiência do sistema de gestão, os critérios aplicáveis, as normas pertinentes ao sistema de gestão, requisitos estatutários e regulamentares, resultados da auditoria interna e externa, contando análises críticas gerenciais, o resultado de uma análise crítica da auditoria anterior. Também temos o resultado de análise crítica de auditoria anterior, a questão do idioma, cultura e social, preocupações das partes interessadas ou questões de cadeia de suprimentos, mudanças significativas em operações de riscos e oportunidades, disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação, caso tenha uma auditoria remota,
ocorrências de eventos externos e internos, sejam eles benéficos ou maléficos, riscos e oportunidades de negócio e ações para abordá-los. O item 5.4.4 determina os recursos do programa de auditoria. O primeiro item fala sobre os recursos financeiros e o tempo necessário para a implementação, gerenciamento e melhoria do programa de auditoria, ou seja, quanto de dinheiro e quanto tempo é gasto em cada atividade de auditoria. O item B fala sobre os métodos de auditoria, eles estão presentes no anexo 1. Eles são presencial ou remoto, e a escolha do melhor método vai depender de diversos fatores, e esses fatores estão elencados nos próximos itens. Então, a disponibilidade individual e global da equipe de auditoria, do auditor e do auditado, da extensão do programa de auditoria, que já foi mencionado, o custo e tempo de viagem. Por exemplo, a equipe de auditoria que esteja numa localidade muito longe, talvez o custo e o tempo para o seu deslocamento não se adequem aos recursos financeiros e ao cronograma estabelecido anteriormente, né? Então, por isso, nesse caso, o método que poderia ser mais viável seria o método de auditoria remota. Diferentes fusos horários podem comprometer a entrega de documentos e marcações de reuniões. Tecnologia da informação e comunicação também são os fatores que influenciam na escolha do método. Ferramentas e equipamentos, informação documentada, que precisa ser completa, correta, coerente e atual, e requisitos relacionados à instalação. Então, esses são os fatores que devem ser observados antes de escolher o método de auditoria a ser adotado. Podemos concluir o que, então, né? Que a utilização de um ou mais métodos de auditoria pode otimizar a eficiência e a eficácia do processo de auditoria. Um único recurso não pode determinar por completo o método de auditoria a ser adotado, e sim a soma de todos os recursos abordados, e que tal escolha pode ser revista no caso de alteração na disponibilidade desses recursos. Depois de definido o programa de auditoria a ser estabelecido, chega o item 5.5, que é implementando o programa de auditoria. E vamos ver alguns pontos para a implementação dele. Então, no item 5.5.1, generalidades, é como se fosse um checklist para as pessoas que coordenam e gerenciam o programa de auditoria saber o que fazer em determinados casos. Então, é necessário que eles se comuniquem com as partes pertinentes do programa de auditoria, incluindo os riscos e oportunidades envolvidos, e com as partes interessadas pertinentes, informem periodicamente de seu progresso, usando canais de comunicações externos e internos estabelecidos. É o feedback durante todo o processo. Especifiquem os objetivos, escopos e critérios para cada auditoria individual. Selecione um método de auditoria já explicado no item 5.4.4 e vai ser visto também de novo no anexo 1. Coordenem e agendem auditorias e outras atividades competentes ao programa de auditoria. Assegurem que as equipes de auditoria tenham a competência necessária, que será visto no item 5.5.4. Forneçam recursos individuais e globais necessários para as equipes de auditoria, que também será visto no item 5.4. Assegurem a condução de auditorias de acordo com o programa de auditoria, gerenciando todos os riscos operacionais, oportunidades e questões, conforme eles surjam durante a implementação do programa. Então, eventos inesperados que podem surgir durante o programa, que devem ser discutidos e conduzidos bem pelos gestores do programa. Assegurem que a informação documentada pertinente relativa às atividades de auditoria seja gerenciada e mantida apropriadamente, que será visto no item 5.5.7. Definam e implementem os controles operacionais necessários para o monitoramento do programa de auditoria,
que também será visto no item 5.6, e analisem criticamente o programa de auditoria para identificar oportunidades para sua melhoria, que será visto no item 5.7. Então, no anexo 1, a gente vê todos os métodos de auditoria, que podem ser no local ou remoto, e quais são os critérios para colocar, para ser feito um ou outro, que a gente já viu no item 5.4.4. O item 5.5.2 define os objetivos, o escopo e os critérios para uma auditoria individual. Os objetivos de uma auditoria individual devem estar de acordo com os objetivos globais do programa de auditoria. Eles podem incluir determinar a extensão da conformidade, ou seja, sua abrangência, de acordo com os critérios da auditoria. Avaliar a capacidade do sistema de gestão em cumprir os requisitos, tanto regulamentares, que são aqueles definidos em normas e leis, quanto outros requisitos que a organização tenha se comprometido a seguir através de outros acordos externos ou internos. Avaliar a eficácia do sistema de gestão em alcançar os resultados pretendidos, bem como identificar potenciais melhorias para esse sistema. Avaliar a adequação do sistema de gestão em relação ao contexto do auditado e a sua capacidade em estabelecer e alcançar objetivos e abordar riscos. O escopo da auditoria também deve estar de acordo com o programa de auditoria. Nele são definidos os locais, funções, atividades e ou processos que serão auditados. Esses itens devem estar de acordo com os objetivos da auditoria. E no escopo da auditoria também é definido o tempo que ela irá durar. Já os critérios de auditoria têm como referência a conformidade que foi previamente determinada a ser seguida, e podem incluir políticas aplicáveis, processos e procedimentos, critérios de desempenho e códigos de conduta.